Todo mundo no óleo e no azeite? Glória a Deus. Todo mundo preparado para receber mais poder de Deus? Amém? Glória a Jesus. Amados, nós vemos estudando e falando nesses dias, desde o início do ano, desde o primeiro culto, sobre um tema. E esse tema, alguém pode ler aqui para mim, por favor? 1000 gerações de bênçãos começando em mim. 1000 gerações de bênção começando em mim. Mas o que acontece, querido, é que para começar em mim eu tenho que ter um posicionamento. Para começar em mim, antes de eu ter esse posicionamento, eu tenho que crer. Muitas vezes eu vejo na palavra que Deus é um Deus abençoador, que Deus é um Deus que ama com amor eterno, que Deus quer reescrever, e em Cristo hoje nós temos a possibilidade de reescrevermos a nossa história. Mas muitas vezes eu não creio. Talvez por causa de algo do meu passado, talvez pelo que eu recebi no longo do tempo, talvez porque o meu passado está agora influenciando o meu presente e o meu futuro. Estão conseguindo entender, amados? Amém? Amém. Então, queridos, hoje nós vamos estar vendo um ponto que no boletim de vocês está como é escrito o título da mensagem. Ação correspondente. Ação correspondente. Rapaz, eu olho para esse, quando eu olhei para esse título, ação correspondente, eu falei assim, Jesus amado, quando o povo olhar só para esse título aí, não vai entender nada. Na verdade, nós colocamos a ação correspondente, vocês vão entender no decorrer da palavra, mas nós vamos estar falando sobre fé. Zeca, o que tem a ver fé com ação correspondente? Nós vamos ver que tem tudo a ver. Um tem que estar linkado ao outro. Amém, amados? Um tem que estar ligado ao outro. Como eu estava falando, nós escutamos 1000 gerações de bênção que começa em mim. E às vezes a gente ou não crê ou acha que isso vai cair do céu no meu colo. Eu não tenho que fazer absolutamente nada. Deus é abençoador e Deus vai fazer, quer eu queira, quer não, quer eu tenha posicionamento ou não. Vim aqui dizer para vocês que não é assim no reino de Deus. Por favor, não levanta da cadeira não, viu, amados? Fica aí, tem mais. Amém? Não é assim que funciona. Nós vamos aprender hoje, amado, que a primeira coisa para poder entrar, para poder tomar posse dessa promessa, para poder entrar no reino de Deus, existe uma chave, e o nome dessa chave se chama fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, queridos, não há entrada e não há caminhada no reino. Zeca, por que não há entrada no reino? A palavra diz assim, ó: pela graça sois salvos mediante a fé. Olha aí, queridos. Até para eu ser salvo, eu tenho que crer. Mas não somente crer. Porque tem muita gente que crê na palavra e fica só no crer. Acha muito legal. Vira um sabichão. Sabe? Um entendedor com isso tudo. Já li isso aí. Esse versículo que você está falando, Zé, que eu já li. E a gente vai ver que tem que ter algo mais, além de crer. Amém, amados? E o versículo base dessa mensagem está aí no boletim de vocês. Vocês podem acompanhar comigo. Está em Hebreus 11, versículo 1 e 2, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Vocês podem repetir esse versículo, por favor? 1, 2, 3 e... Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amém, amados? Eu quero trazer a maratona à realidade que sem fé não haverá condições de romper com os obstáculos, tirar tudo que nos impede para sermos
bênção nesta geração e sermos abençoadores para gerações futuras. Então eu vou pedir para que vocês comecem aí escrevendo no boletim de vocês: a fé abre a porta do reino. Escrevam, por favor. A fé abre a porta do reino. Como já vinha falando aqui, citei desde o princípio que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu olhei isso, amados, no princípio da minha caminhada, quando eu olhei essa passagem, quando eu olhei esse versículo de sem fé é impossível agradar a Deus, eu falei assim: já era. Me lasquei. Estão conseguindo entender? Por quê, queridos? Porque tinha muita coisa que eu achava legal, bem bacana na palavra de Deus, sabe? Mas crer naquilo ali, ter fé naquilo ali, no princípio da minha caminhada, aquilo era um pouco difícil. Eu olhava às vezes algumas coisas e falava assim: mas isso aqui não faz sentido nenhum. Eu vou crer num negócio que não faz sentido nenhum. Mas aí a gente vai lendo a palavra, a gente vai vendo que Deus, Ele não trabalha com essas coisas terrenas. O plano de Deus não é esse aqui. A palavra diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então como é que eu vou conseguir entender como é que Deus age, querido? Não tenho como entender. E deixa eu dar uma boa notícia para vocês: Deus não te chamou e não me chamou para entender nada. Amém, amados? Então olha só, sem fé tudo se torna impossível no reino de Deus, mas com fé todas as coisas são possíveis, porque para Deus tudo é possível. A pergunta do Senhor nessa noite para nós é: há alguma coisa difícil demais que eu não possa fazer? A resposta é não. Para Deus tudo é possível. Quando o homem diz assim: agora não tem mais jeito, para Deus é assim. Aí Deus fala assim: agora eu entro, agora é comigo. E ele deve falar assim: rapaz, ainda bem que não dá para você fazer, que agora você vai dar espaço para eu fazer agora. Cansou, filhão? Foi? Pronto, agora eu posso fazer, papai pode fazer. Está entendendo como é que Deus age, querido? Deus age dessa maneira. Ao entrarmos com fé no reino de Deus, somos presenteados, querido, galardoados com uma coisa tremenda, que é a palavra de Deus. Olha o que diz em Salmos 33, 9, acompanha por favor. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Romanos 4, 17, a parte B diz: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês: tem algum sentido nisso aí? Chamar à existência coisas que não existissem como se já existissem. Quando eu olho para isso aqui, vem a minha mente, eu lembro aqui, querido, quando Deus leva Ezequiel ao vale de ossos secos. E aí Deus começa ali, querido, a questionar o profeta. Fala assim: vem cá, esses ossos aí, será que, na nossa linguagem hoje, será que pode ter vida isso aí? Ele fala assim: não sei, Deus, tu sabes. Porque para Ezequiel, como homem, ele olhava para aquilo ali e falava assim: isso aqui é impossível, querido. Um monte de osso seco. Querido, daquele vale de ossos secos, Deus levantou um exército vivo. Vocês estão entendendo como é que é o nosso Deus? O nosso Deus, querido, ele trabalha com o impossível. Ele trabalha no âmbito espiritual. Ele trabalha numa atmosfera diferente da que eu conheço, da que você conhece. E pasme, Deus nos chama para viver nessa atmosfera. Deus nos chama para viver essa fé. Essa fé que eu olho, eu não vejo nada, eu não entendo nada, não vejo a menor possibilidade, mas eu caminho como se já tivesse. Amém, queridos?
Eu fico olhando. Teve um testemunho que eu escutei uma vez de uma pessoa. Foi dado um direcionamento a ela. Ela estava com um problema no casamento. O cônjuge, o esposo, no caso, coitado, estava lá aos trancos e barrancos. E o que aconteceu foi que a mulher chegou diante do pastor e falou: amado, olha só, não está dando mais, eu não estou conseguindo isso e aquilo e tal. E o pastor falou assim: mas vem cá, querido, me conta um pouco como é que é o seu esposo. E ela começou a contar o lado ruim, as coisas que ele fazia de mal. E o pastor já conhecia esse homem. E ele falou assim: engraçado, eu não vejo ele assim. Seu marido, ele é um pastor. O seu marido, ele trata você como parte mais frágil. Ele te trata com respeito. E a mulher começou a olhar para o pastor e falou: não é possível, esse cara está doido. O meu marido não é assim. E o pastor convidou ela para fazer o exercício. Começa a ver o seu marido dessa maneira. Começa a vê-lo dessa maneira. Começa a vê-lo dessa maneira. E ela começou a caminhar por fé. Até um dia que, passado um tempo, passado uns meses, no meio de um atrito com o esposo, no meio de uma situação que eles discordaram, o marido deu um grito. Ela se assustou. Porque na cabeça dela e no coração dela, isso já havia mudado. Não existia mais, porque ela estava caminhando por fé. Só que o marido dela não tinha mudado. O marido dela continuava o mesmo. Vocês estão entendendo o que é caminhar por fé, queridos? Eu não vejo. Não está acontecendo. Eu não vejo a menor possibilidade. Mas se Deus falou, acabou. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Na sua palavra. A palavra dele vai se cumprir, queridos. Amém? Glória a Deus. Escreva aí, por favor, no seu boletim. É a palavra rema que transforma as nossas vidas. A palavra rema, queridos, é aquela palavra que sai da boca do Senhor Jesus. É aquela palavra que nós acabamos de ver, que traz à existência coisas que não existem, como se já existissem. A palavra rema. Jesus chegava diante de algum leproso e falava: quero, fique limpo, e acabou, estava limpo. Chegava diante de alguém endemoniado, fala: sai, e saía. Vocês estão conseguindo entender, queridos? A palavra do Senhor é desse jeito. A palavra rema, ela tem poder. E ela traz à existência coisas que não existem. Muitos têm suas vidas, querido, paralisadas por experiências negativas. Algo que eu vivi no meu passado. Que Deus tem um propósito para nós, nós já sabemos, amém? Que Deus tem promessas e a gente tem que crer que elas vão se cumprir, mas como muitas vezes quando a gente escuta isso, a gente fala assim: sim, claro, realmente, mas a impressão que dá, querido, é que nada acontece. Nada acontece. Presta atenção aqui numa coisa que eu vou dar uma explicação sobre algo, para que a gente entenda bem. Eu sou hoje fruto do que eu plantei há 5 anos atrás. Você é hoje fruto do que você plantou há 5 anos atrás. O seu passado influencia o seu presente. Mas nós não podemos deixar que o nosso passado influencie o nosso futuro, querido. Você hoje e eu temos a possibilidade, uma oportunidade de ouro na mão, de mudar essa história. Eu não sei o que você está passando hoje. Não sei quais são as dificuldades. Não sei quais são as muralhas que se levantaram ao redor de ti. Mas eu posso dizer que para Deus nada é impossível. E Deus quer mudar essa história para que você, no futuro, olhe para trás e fale: uau, como é que isso aqui aconteceu? Amém, queridos? Glória a Deus, você recebe essa palavra? Amém? Então escreva aí no seu boletim, por favor, identificando o problema. Pulei uma? Porque nem sempre é assim.
Então escrevam, por favor. Me perdoe, viu, amados? Porque nem sempre é assim. É porque na hora que eu estava falando, eu trouxe essa pergunta, né? E às vezes que nem sempre é assim, mas não pedi para que vocês escrevessem. Vocês me perdoam? Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Né? Então, porque nem sempre é assim. E agora a gente vai identificar o problema. Ezequiel 33:31 diz assim, acompanha comigo: e eles vêm a ti como o povo costumava a vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, ou seja, não praticam, pois lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Prestem uma atenção aqui. A fé, ela acompanha aquilo que eu prego. A minha fé, ela tem que ter uma ação correspondente com o que eu falo. Eu tenho que agir conforme falo. Tem muita gente que chega para mim e fala: eu creio na palavra de Deus. A minha pergunta é: por que não obedece? Estão entendendo, queridos? Por que não obedece? Por que não obedece, querido? Olha o que diz Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Ou seja, aqui está mostrando dois grupos de pessoas. Certo? Todos os dois ouviram a palavra. Mas está dizendo que aqui não aconteceu nada. Não surtiu efeito nenhum. Sabe por quê? Faltou a prática. Faltou a prática. A fé, queridos, ela tem que ter uma ação completa. A fé é: eu creio e eu pratico. Eu creio e eu pratico. Eu creio e eu pratico. Senão não é fé. Senão pode ser assim: eu acho legalzinho, mas não é fé. Estão entendendo? Então a gente vê nesses dois grupos de pessoas que um aconteceu alguma coisa e no outro não aconteceu nada. Eu não sei o que você está passando, não sei como é que está a sua vida. Se você sente que a sua vida está paralisada, querido, em alguma área, com aqueles problemas cíclicos, ou seja, que acontecem toda hora, Deus mandou aqui, amado, falar para vocês que isso pode mudar hoje e só depende de vocês. Se isso estiver acontecendo na minha vida, Deus pode mudar hoje e só depende de mim. Não depende de mais ninguém. Muitas vezes as pessoas têm a mania de colocar a culpa na igreja. A igreja que não deve ser boa, porque nada está mudando na minha vida. A palavra diz assim: examine o homem a si mesmo. O salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes o camarada está andando todo torto, querido. Lê a palavra uma vez por mês. Obedece nada. Vive a vida que quer. E aí quer cobrar de Deus. Ou então joga a culpa na igreja. Afinal de contas, a culpa é dele e ele bota em quem quiser, não é isso? Não é assim? A culpa é minha, eu boto em quem quiser. A gente tem essa mania. O ser humano, ele tem essa mania. Antes dele olhar para ele mesmo, ele começa a olhar para os outros. Aí fala assim: acho que é aquela igreja, não sei não. Aquela igreja, ela está começando. Vê aquele pastor lá de Miami, não sei quem é. Conheci ele lá, ele falou um pouquinho e tal. Ele até toca um violão legal, bacana aí, gente boa, mas não sei não. Aí agora está aquele careca toda vida na frente lá falando. Sei lá o que é aquilo, rapaz. A gente tem que olhar para nós mesmos. Nós temos que olhar para dentro do nosso coração. O que eu estou fazendo? Pergunta com muito amor. O irmão que está do seu lado. Fala assim: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Amém, queridos?
Olha o que diz João. Olha o que diz João 11, versículo 40. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a glória, você verá a revelação do poder glorioso de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você crer nessa noite, você vai ver a glória de Deus. Se você crer nessa noite, você vai ver a glória de Deus resplandecer através da tua vida. Primeiro você vai ver ela resplandecer na tua vida. Depois ela vai começar a resplandecer através da tua vida, para que você resplandeça em outras. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Vamos entender um pouco mais, queridos. Vamos entender um pouco mais. Olha o que diz Deuteronômio 5:10. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Presta atenção, querido. Ele faz misericórdia daqueles, até 1000 gerações daqueles que o quê? Amam e guardam. Oh, Jesus. Sabe como é que eu demonstro meu amor por Jesus? Jesus nos ensinou. Jesus falou assim, ó: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o que me ama. Estão conseguindo entender, amados? E guardar a palavra, querido, é se encher. Guardar a palavra é se encher. É encher a minha mente com a palavra de Deus. É encher o meu coração com a palavra de Deus. Lembra do que eu falei aqui do salmista? Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Eu tenho que encher. Eu tenho que renovar a minha mente. A palavra diz no Novo Testamento que nós temos que renovar a nossa mente pela lavagem da palavra. Isso é guardar a palavra, querido. Isso é guardar a palavra. Estão conseguindo entender, sim ou não? Sim. Então escrevam aí no boletim, por favor, o que é receber a palavra com fé. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé sem obras é morta. A palavra fé aqui, queridos, no original, a palavra fé aqui desse versículo é pistes. Repita essa palavra. Pistes. Isso é diferente de uma outra palavra. Tá? Essa palavra que nós estamos lendo é no grego, viu, amados? O Novo Testamento foi escrito no grego, o Velho Testamento em hebraico. Amém? Então no grego existem duas palavras. Uma é pistes, que nós já vimos, e a outra é oligopistes. São duas palavras diferentes, mas que uma é como se fosse pequena fé e outra é fé. Qual é a diferença, Zeca? A diferença é que pistes, ela é uma fé incondicional. Não importa a minha circunstância, não importa o que eu estou passando, não importa o que está ao meu redor, não importa as muralhas que estão se levantando. Eu creio que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a face da terra. Eu digo, ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira minta, que não haja gada no curral, todavia eu confiarei em ti, queridos. Isso é pistes. Agora, quer ver um exemplo de oligopistes? Jesus fala para os discípulos: vão na frente que eu encontro com vocês daqui a pouquinho. E aí os discípulos entram no barco e atravessam o rio. Daqui a pouco, amado, quando eles olham, eles confundem Jesus com um fantasma. Vem Jesus caminhando sobre as águas. E os discípulos começam a ficar desesperados, atemorizados. E aí Jesus fala assim: se acalme, querido, sou eu. E aí Pedro se levanta e fala assim: Senhor, se és tu, me manda aí ter contigo. Jesus falou assim: vem, Pedro. E aí Pedro vai e mete o pezão na água. Começou a caminhar, querido.
começou a caminhar sobre as águas. Mas ele vendo que as ondas estavam altas, o mar estava mexido, ele começou a... Porque se preocupou com o que estava ao redor dele, querido. Se preocupou, falou assim, rapaz, eu estou andando aqui, mas o mar mexido, as ondas, isso aqui é um negócio meio esquisito. Quantas vezes na nossa vida, querido, a gente não está caminhando sobre as águas e aí levanta-se problemas ao redor, que são essas ondas, e a gente começa a olhar para os problemas em vez de continuar olhando para Deus. Hã? E aí a gente começa a naufragar na fé. Isso é oligopistes. É uma fé condicionada. Se eu estou bem, eu creio. Se a coisa parece estar legal, eu estou crendo. Porque tudo está apontando para aquilo, então eu vou. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é mole, querido. O que Deus nos chama para viver e para ter uma fé que a montanha se levanta e você olha para a montanha e fala assim, sai, e ela sai. Estão conseguindo entender? É uma fé, querido, que você não vê nada, a princípio, a aparência que tem é que não vai acontecer absolutamente nada, mas por eu crer e caminhar de acordo com a minha fé, de caminhar de acordo com o que eu creio, Deus age. Estão conseguindo entender? Amém, queridos? Amém? Amém. Então, amados, olha só, fé implica certeza e convicção. Eu creio e caminho na direção que creio. E a palavra obras? Um estudo mais profundo, amado, diz que a palavra obras é um comportamento condizente com o que professamos crer. Ou seja, obras é consequência, é algo que eu faço porque eu creio. Estão conseguindo entender? Porque eu creio, então eu faço. Estão conseguindo compreender isso aqui? Obras, querido, é um comportamento condizente com o que eu creio. Eu creio, por isso eu faço. Então a gente pode dizer, escreva no seu boletim aí, fé igual a convicção. E obras igual a ação correspondente. Amém, queridos? Então nós vimos aí, fé é convicção, obras igual a ação correspondente. Nós vamos ler um texto em Tiago agora, vocês vão acompanhar comigo. Tiago 2, de 14 a 26, e nós vamos fazer um exercício. Toda vez que tiver fé, nós vamos trocar por convicção. E toda vez que tiver obras, nós vamos trocar por ação correspondente. Então acompanhe comigo. Tiago 2, o versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem convicção, mas não tem ação correspondente? Pode acaso semelhante convicção salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a convicção, se não tiver uma ação correspondente, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens convicção, e eu, ação correspondente. Mostra-me a tua convicção sem ação correspondente, e eu, com as minhas ações correspondentes, te mostrarei a minha convicção. Olha aqui para mim um pouquinho. Você imagina alguém na tua frente aparecer e fizer essa proposta para você. Falar assim para você. Você diz que você tem fé, não é isso? Que você tem convicção. Eu estou dizendo para você que eu tenho uma ação correspondente. Eu tenho obras. Então você faz o seguinte.
mostra-me essa tua convicção sem obras, que eu com as minhas obras, com a minha ação correspondente, eu vou te mostrar a minha fé. O que você está crendo, está tendo ação correspondente? Não precisa me responder não. O que você crê, você vive o que você crê? Porque às vezes eu acredito um pouquinho, prego, ministro na vida de outros, mas parece que não serve para a minha vida, porque eu não vivo. Estão conseguindo entender, queridos? Amém? Ou a palavra está muito dura? Amém? 19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e... Querido, isso aqui para mim foi um tapa na careca. Porque se eu somente crer, a palavra está dizendo que até os demônios creem. Mas eles não têm ação correspondente. Eles não se submetem. Estão conseguindo entender, queridos? Estão conseguindo entender? Amém? Amém. O 20 diz: queres, pois, ficar certo ao homem insensato, de que a convicção sem ação correspondente é inoperante, ou seja, não acontece nada, está morta. O 21: não foi por ação correspondente que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a convicção operava juntamente com a sua ação correspondente. Com efeito, foi pela ação correspondente que a convicção se consumou. O 23: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. O 24: verificais que uma pessoa é justificada por ação correspondente, e não pela convicção somente. De igual modo, não foi também justificada por obras, ou seja, por ação correspondente, a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a convicção sem ação correspondente é morta. Ou seja, se eu falo algo, se eu digo que creio em alguma coisa e não tenho a prática disso, não tenho uma ação correspondente ao que eu creio, a palavra está dizendo que você não está fazendo nada e que nada vai acontecer na sua vida, porque isso não é fé. Fé é quando eu creio e eu obedeço. Fé é quando eu creio e obedeço. É quando eu creio e tenho uma ação correspondente ao que eu creio. Não é eu pregar para as pessoas, porque que sentido tem eu pregar para alguém sobre algo que não serve para a minha vida? Que salvação é essa? Me explica isso. Estão entendendo, queridos? A palavra recebida com fé nos leva a uma vida vitoriosa, querido. E Deus quer te dar essa vitória hoje. Deus quer dar essa vitória agora, já. No entanto, o simples aprender sobre fé, sem ter essa ação correspondente, é algo que nos levará a um conhecimento infrutífero. Muitas vezes frustrações, onde seremos levados a pensar não está dando resultado. Estão conseguindo entender, queridos? Quem quer ter uma vida abençoada, levanta, diga amém. Amém. Amém? Amém. Tem que ter fé. Tem que ter uma ação correspondente ao que você crê. Eu tenho que receber a palavra, guardar e praticar. Receber a palavra, guardar e praticar. Eu tenho que ter esse exercício na minha vida. Nós precisamos entender de uma vez por todas que as bênçãos de Deus, ou seja, as promessas de Deus, estão muitas vezes condicionadas, ligadas a primícias, a condições.
2 Crônicas 7,14. Diz assim, ó, a parte B. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bênção, né, amados? Glória a Deus por isso. Mas o que diz no princípio do versículo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então aí se cumpre a promessa. A promessa, ela tem sempre uma primícia. Muitas vezes, infelizmente, querido, em muitas igrejas é pregado simplesmente promessa. E Deus vela para cumprir com a sua palavra. Só que as pessoas botam de lado muitas vezes as primícias, a condição para receber aquela promessa. Está entendendo, igreja? Amém? Precisamos entender, amados, de uma vez por todas isso. Olha o que aqui diz Deuteronômios 28:13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Deus está falando, querido, que tem que ter obediência. Sem obediência, a promessa não se cumpre. Sem obediência, sem eu guardar a palavra e cumprir, não existe fé. Estão conseguindo entender? Amém, amados? Para recebermos a bênção de Deus, devemos buscar simplesmente e unicamente a vontade dele e não a nossa. Por que, Zeca? Porque a palavra diz assim, ó, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele eternamente a glória. Amém. Estão conseguindo entender? Eu tenho que pegar a minha vontade ela tem que ser crucificada. Eu tenho que pegar o meu eu, e o meu eu tem que ser crucificado. Estão conseguindo entender? A palavra diz, querido, a palavra diz que agora nós somos, se nós já morremos com Cristo, então agora nós somos o que? Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Por que eu continuo vivendo a vida velha? Deus tem uma vida abundante para entregar na nossa mão, queridos. E muitas vezes a gente fica preso a coisas, segura o prato aí, as coisas do homem velho, do homem que já era para estar morto, junto com suas vontades e seus feitos. E às vezes a gente fala ressuscitar esse cara. Diga assim: minha vontade, cruz do Calvário. Amém, amados? Queridos, agora nós vamos ver alguns exemplos bíblicos. E eu quero que você ponha a sua atenção, porque Deus vai falar através desses exemplos. O primeiro que nós vamos ver é Noé. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha que coisa tremenda. A fé, com a ação correspondente, amado, fabricou, ou seja, produziu uma obra real, uma arca. E esta arca salvou a ele e a sua família. Mas eu quero que vocês ponham atenção aqui numa coisa. Quando Deus falou com Noé, deixa eu descer aqui um pouquinho, por isso dá, porque eu fio, senão... Quando Deus falou com Noé, na verdade, que Deus falou que ia ter um dilúvio, que ia chover muito, encher a terra. Olha, sabe quando é que tinha chovido? Até aquele dia? Nunca. Deus fala para ele assim: prepara uma arca aqui, que a chuva vai vir, o dilúvio vai vir. E ele começa a caminhar por fé. Por que por fé, Zé? Porque ele recebeu uma palavra do Senhor e começou a pôr em prática a
palavra. Começou a ter uma ação correspondente à palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando aqui o raciocínio? Ele começou a ser zombado. As pessoas começaram a caçoar dele. Provavelmente diziam assim: que você está maluco? Dilúvio, chuva, maluco, não sei nem o que é isso. Como é que você recebe uma palavra para construir uma arca, porque está vindo chuva e a gente não sabe o que é chuva, querido? Pergunta para o irmão do lado com amor: você está entendendo, querido? Começou a caminhar por fé. Começou a caminhar por fé. Deus hoje, querido, continua construindo uma arca. Sabe qual é a arca? É a igreja do Senhor Jesus. Aqueles que estiverem dentro da igreja, Deus quer trazer para dentro da igreja para que sejam salvos. Para que sejam salvos. E quer uma notícia boa? Deus conta com você e comigo. Estão cheios de pessoas aí zombando. Deus quer que a gente vá nesses zombadores. Fala assim: vem cá, querido, tem boas novas para você. Deixa eu falar algo aqui para você que vai te chamar a atenção. Não se preocupe se ele vai vir ou não. No caso de Noé, queridos, ninguém escutou. Só ficou ele, a família, e ele conseguiu botar os animais, né? Os animais não tinham opção, coitadinho. Deus mandou, ele foi lá, buscou os animais e foi botando. Mas as pessoas ele foi falando. E as pessoas não quiseram. O dilúvio veio. E o que aconteceu? Eu te garanto que quando o dilúvio veio, amado, as pessoas, quando viram aquela situação acontecendo, falaram assim: rapaz, bem que Noé falou, hein? Rapaz. Estão entendendo, amados? A fé fez com que Noé tivesse uma ação correspondente. Aqui quando fala que Noé, que Noé era um homem temente a Deus, temente não tem nada a ver com medo não, tá, amado? Deixa eu aclarar aqui um pouquinho isso, porque eu já ouvi pessoas dizendo que tem medo de Deus, por isso obedecem. Não é para ter medo de Deus. Deus não é um Deus carrasco que está com um chicote na mão esperando você errar para, chulapt. Esse não é o Deus que eu sigo. Temor é um respeito que gera obediência. Não tem nada a ver com medo. Mesmo porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo e qualquer medo, querido. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Vamos ver outro exemplo? Abraão, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, o que aconteceu com ele? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Querido, isso aqui eu acho tremendo. Deus chama esse homem e fala assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar. E Abraão deve ter ficado assim, esperando Deus terminar. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Ok, Deus, qual é o lugar? Não, vai caminhando. Para onde? Não, vai. Ok. E foi, amado. Sem nem saber para onde. Diga assim: fé. Fé. É a certeza das coisas que eu não vejo. E a convicção daquilo que eu espero. A fé de Abraão, querido, foi provada. Essa fé de Abraão, antes, ela teve uma ação correspondente, ela produziu uma nova raça. Eu não sei se vocês sabem, Abraão recebeu uma promessa, recebeu uma palavra do Senhor dizendo que ele ia ser pai de uma grande nação. Aos olhos humanos isso era impossível. Por que, Zé, que era impossível? Presta atenção. Noé, quando ele foi, Abraão, quando ele foi chamado, amado, ele tinha 75 anos de idade. Era um jovem, 75 anos. Jovem. Hein, Junão? Jovem, hein?
75 anos. O que você acha disso? Foi chamado por Deus. E aí Deus dá a promessa a ele. Deus fala, olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar. Não dá para contar, Deus, eu sei, isso vai ser a tua descendência. Só que acontecia, querido, que ele já era de idade avançada. Já estava com 75. A esposa, Sara, era estéril, querido. Sabe o que é uma mulher estéril? Não pode ter filho. E você não vê em nenhum momento assim, querido, como é que vai ser essa situação? Ele nem creu. Chega um momento que o anjo vem falar com ele, que ele pergunta para o anjo, mas como é que vai ser isso? Tal, a gente já está com idade avançada e essa coisa toda. Sabe depois de quanto tempo que essa promessa se cumpriu para vir o primeiro filho de Abraão? Isaac, filho único? 25 anos. Eu estava falando de Noé, não estava? Deus dá a palavra a Noé para construir a arca. Sabe depois de quanto tempo veio o dilúvio? Cerca de 100 anos. Caminhando por fé, querido. Caminhando por fé. E aí nasce Isaac. Nasce Isaac, ele filhinho de Abraão. Abraão fala assim, rapaz, tremendo. 100 anos de idade, um jovem, com um filhinho ali, e falou assim, agora é tudo comigo mesmo. Deus começou a cumprir a promessa dele aqui. Não importa se é com 100 anos, mas começou. E Abraão começa ali, querido, a dar tudo que ele tinha, a ensinar tudo que ele sabia para aquele filho. E Isaac começou a ser o centro da vida de Abraão. Aí a fé de Abraão foi provada. Olha o que diz Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Presta atenção, querido. Deus chega para Isaac, Deus chega para Abraão, fala assim, vou provar a tua fé. Deus, você vai provar a minha fé? Vou. Como é que é isso aí? Me dá Isaac. Sacrifica Isaac para mim. Oferece ele como sacrifício a mim. Que isso, hein, querido? Imagina, Junão. Deus fala assim, ó, Júnior, provar a tua fé. Sabe que teu filhão está lá no Brasil? Oferece ele sacrifício a mim. Que situação, hein? Você não vai ver na Bíblia em nenhum momento esse homem contestar Deus em nada. Imediatamente ele pega a criança e começa a ir em direção ao monte para oferecer o sacrifício. No meio do caminho, naquela caminhada tremenda, Isaac chega para Abraão e fala assim, ô pai, eu estou vendo tudo aqui. Está tudo aqui pronto para o sacrifício. Cadê o cordeiro? O que a gente vai sacrificar aqui? Abraão olha para o filho e fala assim, Deus o proverá. Deus o proverá. Querido, presta atenção. Deus já tinha falado com ele que era para ele oferecer Isaac. Ele obedeceu. Ele caminhou em cima da palavra. Ele tinha uma palavra que ele ia ser pai de uma grande nação. Deus dá o filho dele. Ele falou assim, tem alguma coisa nisso aí. Não é possível. Mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Ele fez tudo como se fosse sacrificar o filho. E na hora Deus proviu. Você pode dar um glória a Deus a isso, querido? Amém? Você quer ter fé, querido? Amém? Eu acho que ninguém quer ter fé. Eu vou dar uma chance nova a vocês. Você quer ter fé, querido? Amém. Glória a Deus. Esta fé, escreva, tem que ser provada.
está passando por alguma prova hoje? Está passando por prova, querido? Olha o que a palavra diz em Tiago 1, 3 e 4. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deixa eu falar uma coisa aqui, querido. Quando pedimos fé, Deus dá. Quando pedimos fé, que transporta montes, entendeu? Deus dá. Mas Deus vai provar. Esse é o momento que eu sei se Deus me deu fé ou não. Quando ela é provada. Zeca, por que Deus é assim? Por que Deus vai provar? Se Ele deu, por que Ele vai provar? Ele provou o próprio Filho, querido. Vocês estão conseguindo entender? Jesus, a palavra diz que Ele foi, após ser batizado, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi provado, querido. Foi provado depois de 40 dias e 40 noites sem comer, sem nada ali. E o diabo veio, querido, e começou a fazer umas propostas para ele. Foi provado. Você vai passar por prova, querido. Eu vou passar por prova. O problema vai ser: o que eu vou fazer com a fé que Deus me deu? Eu vou pôr em prática? Ou eu vou naufragar? Eu tenho essas duas opções. Deus tem todo o interesse que nós sejamos aprovados. E Deus hoje aqui vai derramar uma unção nesse local, para que você se fortaleça no Senhor, para que você possa passar por essas provas e sair mais do que vencedor do outro lado. Amém, queridos? Glória a Deus. Como eu sei que Ele deu? Olha só, queridos, os infernos vão se levantar para lhe parar, as montanhas vão se erguer. Esta é a hora de exercitar a fé recebida. Esta é a hora de romper em fé. A fé com a ação correspondente abandona o Egito e liberta o medo, escreva, e traz visão do invisível. E traz visão do invisível. Olha um outro exemplo que a gente vai ver aí, Moisés, Hebreus 11, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, ou seja, perseverou, como quem vê aquilo que é invisível. Presta atenção, Deus chama Moisés para liberar o povo dele, que estava escravizado cerca de 400 anos no Egito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Moisés era gago. Como é que Deus vai levantar um homem, querido? Gago, para libertar um povo, para falar com o faraó. Me explica essa situação aí. O faraó, que não vai sair nada, querido. Só que ele não estava entrando por ele mesmo. Ele estava entrando com o braço forte. Ele estava entrando, querido, debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Quem estava entrando lá era o Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Era Jeová Sabaó que estava indo à frente. Ele simplesmente foi um vaso usado. Quem estava fazendo era Deus, queridos. Amém? A fé com a ação correspondente derruba os muros que impedem a bênção, querido, de nos alcançar. Olha o que diz Hebreus 11:30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Rodearam, querido, as muralhas por 7 dias com fé. Não esperaram os muros caírem por si só. Agiram convictos da revelação de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Marco, você que trabalha com obra, tá? Você derrubar uma parede, dá certo você rodar ela 7 vezes e depois tocar uma trombeta? Dá não, né?
Essa foi a tática de Deus. 7 dias você roda as muralhas. Vocês rodam. Depois de 7 dias, toca a trombeta. E a muralha vai... José podia olhar e falar assim, Deus, só um minutinho aqui. Eu acho que o senhor não está entendendo bem. Muro é construído com pedra. É construído, na época não era cimento, mas era aquele barro molhado, né, socado no meio das pedras para dar o ligamento. Então, rodear e tocar a trombeta não vai adiantar não, Deus. A gente precisa de uma reta para derrubar aquilo lá. E além do que, Deus? É guerra. Guerra, a gente precisa de arma. Deus mandou rodear por certo dia e trocar o que? A trombeta. A trombeta me dá instrumento de música. É como se Deus falasse assim, bota o grupo de louvor na frente. Estão conseguindo entender, queridos? As coisas de Deus, amado, não fazem sentido pra gente. E a gente não entende muito, mas Deus não nos chamou para entender. Falei aqui no princípio e volto a repetir a vocês. Deus não nos chamou para entender nada, amados. Deus nos chamou para obedecer. Estão entendendo? Amém? E nós podemos fazer, querido, das palavras do autor de Hebreus, nossas palavras, onde ele diz em Hebreus 11, 34, 35, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, que nós estivemos falando dele aqui semana passada, de Davi, de Samuel e dos profetas. Agora vem os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos e estrangeiro. A fé com ação correspondente que nos capacita da fraqueza a gente tirar força. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, é isso mesmo, querido. Aplauda o Senhor nesse momento. Glória a Deus. Da fraqueza tirar força. Zeca, o que é isso? Fraqueza. Fraqueza, querido, é um sentimento de impotência. Quando eu vejo que eu me vejo impossibilitado de fazer algo diante de uma situação. Tem pessoas que confundem um pouco essa palavra fraqueza. Tem pessoas que confundem a palavra fraqueza com obra da carne. Tem pessoas que dizem: meu Deus, eu sou tão fraco. Toda vez que eu chego no computador, dá aquele pop-up e eu começo a assistir aqueles sites pornográficos. Eu sou fraco. Deixa eu falar uma coisa pra você, você não é fraco não, você é falta de vergonha na cara. Isso é obra da carne, querido. Deus, através da palavra dele, já nos disse o que é que no posicionamento que nós temos que ter. Deus já te colocou nos mais altos lugares em Cristo Jesus. Isso não era para estar acontecendo mais na sua vida. Se você está fazendo, porque o que está acontecendo é que a sua carne está mais forte que o seu espírito. Como é que eu alimento o espírito, Zeca? Você alimenta o espírito com palavra e oração. Palavra e oração. Palavra e oração. E aí você recebe fé. E aí a palavra com a prática da palavra. E a fé vai crescendo. E a fé vai crescendo. Isso produz perseverança. E assim eu começo a caminhar no reino de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Quando sou fraco, querido, quando eu me mostro fraco diante de Deus, aí é que Ele me faz forte. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha o que Paulo está dizendo, querido. Está dizendo que nas fraquezas ele sente prazer. Ele vai explicar o porquê, olha só. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte, querido. Quando você diz, Senhor, eu não posso nada, Paulo entendeu isso muito bem. Em Filipenses 4,13 ele diz, eu tudo posso naquele
que me fortalece. Vocês estão entendendo? Eu tudo posso em Cristo Jesus. Sem Ele eu não posso absolutamente nada, eu não sou ninguém, não posso absolutamente, não faço nada sem Ele. Mas com Ele, eu posso tudo. Não importa o que eu estou passando, não importa se eu estou sofrendo injúrias, não importa se eu estou em necessidade, não importa, querido, se eu estou sofrendo perseguição, não importa nada disso, porque o Senhor me fortalece. Estão conseguindo entender? Amém, igreja? O Senhor é quem nos fortalece. Quando você vai para o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso Deus, querido, não tem nada que vai te vencer daquele local. Não tem nada que vai te derrubar dali, queridos. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Da fraqueza, tirar a força é a convicção que, apesar de tudo, amado, e todos terem falhado, Deus nunca perdeu o controle da situação. Com amor, toque em quem está do seu lado e fala assim: meu amado, Deus nunca perdeu o controle da situação. Amém? A convicção, querido, produz ação correspondente, né? Que isso é a fé, e não ações correspondentes à situação que se apresentava. Às vezes eu tenho uma ação correspondente porque algo já estava acontecendo, algo já estava cooperando, então eu tenho uma ação correspondente àquilo. Isso não é fé. Fé é quando eu não vejo nada, é quando eu não entendo nada, é quando eu não vejo a menor possibilidade daquilo acontecer, mas eu continuo caminhando naquela direção. Eu não desvio nem para a esquerda, nem para a direita. Os meus olhos continuam em Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé que eu quero começar a concluir, por favor. Nessa revelação do Espírito, queridos, o Espírito Santo nos anima. E da seguinte maneira, esses homens que nós falamos aqui, Abraão, Noé, Moisés, Josué, Ezequiel, todos esses profetas, todos esses homens de Deus, eles não eram diferentes de mim e de você não, viu, queridos? Eram homens, eram seres humanos como nós, sujeitos às mesmas fraquezas, mas eles tomaram uma decisão. Eles tomaram uma decisão de crer e obedecer. De crer e obedecer. O recurso, amado, que eles tinham à disposição é o mesmo que nós temos hoje, que é a fé. Só que hoje eu quero dizer para vocês que nós ainda temos uma vantagem que eles não tinham. Hoje nós temos Jesus. Hoje nós temos Jesus, querido, que é o autor e consumador da nossa fé. No entanto, tudo acontece por causa da fé. Uma fé com ação correspondente, viva, frutífera, que agradou o nosso Deus e reescreveu histórias abençoando as gerações futuras. Qual é a sua fraqueza hoje, querido? Qual é a sua fraqueza hoje? Pode ser que você esteja muros aí, circunstâncias contrárias, relacionamentos aí que não estão muito bem, estão abalados, estão quebrados. O Senhor quer te ensinar, querido, e quer me ensinar que pela fé, com ação correspondente, da fraqueza a gente tira força. E então, amado, o que nós vemos aqui no princípio do culto, a palavra desse ano se cumpra na nossa vida, são 1000 gerações de bênção começando pela minha vida. Deus espera uma atitude minha e sua. Deus espera um posicionamento meu e seu. Eu vou pedir para que vocês baixem a cabeça de vocês e fechem seus olhos, querido.
E começa a pedir para Deus sondar o teu coração. Começa a pedir para Deus sondar o teu coração. Começa a pedir a Deus, fala assim: Deus, onde é que eu estou fraco aqui? Onde é que está a minha fraqueza? Porque muitas vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue ver. Deus quer fazer de você mais do que vencedor, querido. Deus amado, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Espírito Santo de Deus, se move no nosso meio. Começa a tocar agora cada coração aqui, Deus. Cada coração. Começa a trazer agora a memória. Tudo aquilo que precisa ser feito, Deus. Tudo aquilo que precisa ser aberto mão. Em nome de Jesus de Nazaré, Deus. Em nome de Jesus. Nós aprendemos hoje, Deus, que a fé, ela tem que ter uma ação correspondente. E a tua palavra diz, Senhor, que se nós pedirmos fé, o Senhor dá. Se nós pedirmos fé, o Senhor dá. E eu creio que aqui, Deus, o Senhor trouxe homens e mulheres nessa noite com disposição para receber essa fé. Com disposição para receber essa fé. Não tendo medo. Não tendo medo. Que a tua palavra diz, Deus, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E que o Senhor também não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia e de poder no Espírito Santo. Deus amado, vem sobre nós. No nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Amado, eu vou pedir a você, se você quer receber fé, se você quer receber uma unção especial, para que você, através dessa unção, você receba força, você receba poder do Espírito Santo, para que você possa passar por essas lutas, por essas dificuldades, por essas circunstâncias. Eu vou pedir para que você venha aqui na frente, querido. Eu vou pedir para que você venha aqui na frente.